Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui nesse canal. Eu espero que vocês estejam bem. E no vídeo de hoje, creio eu que é um assunto até meio polêmico, até porque certas coisas faladas hoje em dia tornaram um pouco mal vistas. Então, se você gosta do conteúdo, se inscreva no canal e pode ficar à vontade para comentar, pois sua opinião é muito importante. A pauta de hoje, creio eu que é pesada sim, mas é extremamente importante e necessária, principalmente se você for homem. Até porque, por que diabos o homem moderno ainda se sente na obrigação a seguir papéis que a própria sociedade já largou no lixo? E justamente a sociedade, né, o ambiente que ele ajudou a construir, não precisa mais dos seus sacrifícios, da sua luta. Mas o engraçado é que o mundo que a gente conhece hoje, o mundo que a gente vive, ele só existe porque foi construído em cima de costumes que hoje não servem de mais nada. Basicamente, hoje são descartáveis, como por exemplo o ato de servir, o ato de proteger. Pega como exemplo aí a questão civil da coisa. Desde o surgimento das sociedades, o princípio da sobrevivência era um só: homens leais que as defendessem, que se sacrificassem, tanto por uma nação, pelos seus filhos e até pelas mulheres. Então, logo a responsabilidade de ir para uma guerra sempre foi nossa. Inclusive, se acontecer qualquer merda aí no nosso país, você já sabe, né? Obviamente, seremos convocados para morrer pelo Estado. O Estado que, por sua vez, na maioria, vota por leis que só prejudicam os homens. O Estado também que, por sua vez, apoiam e passam para frente ideias que também não favorecem nada a sua qualidade de vida. E caso em algum momento realmente dê merda no nosso país, enquanto isso, cara, as mulheres que elegem os nossos líderes, elas vão poder ficar num lugar seguro, eles também. Então, o sacrifício e o papel de prover, proteger, acaba sendo totalmente unilateral. E é aí que a sociedade trata o homem como um ser descartável. E por isso eu volto a fazer a mesma pergunta que eu fiz logo no início do vídeo, do porquê os homens modernos ainda se sentem na obrigação de seguir papéis que a própria sociedade já jogou no lixo. Bom, creio eu que existem algumas falácias, alguns costumes que basicamente os homens foram engolindo no decorrer do tempo, e uma delas, na minha opinião, é a falácia da paternidade. Olha só, a maior merda que você pode fazer hoje em dia é se casar e ter filho por impulso, ou por algum tipo de pressão social. E geralmente isso vem de família, vem de amigo, principalmente amigo casado. E essas pessoas elas vêm com um discurso de deixar um legado. Ah, por que não? Ter filho significa você estar deixando o seu legado. E isso até que faz sentido. Ou já fez sentido um dia. Em um tempo em que os filhos tinham como dever cuidar dos seus pais. Só que hoje, no mundo real, ter filhos é, na melhor das hipóteses, uma aposta, uma tentativa. Porque pensa comigo. Você realmente, cara, espera que uma criatura com vontade própria, que foi arremessada no mundo, sem ter pedido pra estar aqui, ela siga os seus passos? Porque, cara, um filho pode muito bem decidir rejeitar a tua profissão, sua filosofia de vida e até mesmo o seu nome. Você já sabe o que eu quero dizer com isso, né? Então, a herança de valores e a continuidade do teu trabalho não são garantidas por um laço de sangue. E se você quiser realmente imortalizar a sua obra, digamos assim, pô, escreva um livro, crie uma empresa, produza uma obra de arte, porque isso sim são reais extensões da sua vida. E algo que no final das contas, tu pelo menos tem controle sobre isso. E são realmente legados concretos, não esperanças românticas e afetivas. Então, olha só, como, na minha opinião, essa daí é uma narrativa bem falaciosa, basicamente só para justificar um desejo de viver de um jeito que na verdade não é recompensador para o homem hoje, e que no máximo tudo que você ganha, cara, é um tapinha nas costas de uma sociedade que vota a favor de leis que te castram, que te empobrecem. E tem também o lance, né, de que, pô, os filhos vão cuidar de você na velhice. Isso, na verdade, é um conto de fadas e bem perigoso. Eu acho, cara, que se você pegar um tempo aí, sentar em um asilo e ver quantos idosos estão lá, com filhos vivos e abandonados, e claro, a maioria são homens. Então, fazer isso é o maior choque de realidade que tu pode ter. A verdade, cara, é que hoje o único que pode garantir sua dignidade, seu conforto na velhice é o dinheiro, é grana. Porque pensa comigo, ele compra uma enfermeira particular, ele te dá uma vaga em um asilo melhor. O dinheiro, cara, na verdade te dá autonomia. E essa é a parte boa de ter dinheiro. É exatamente isso que o dinheiro traz, autonomia, já que um filho te torna um dependente. Porque assim, cara, tu só fica refém do tempo, do humor, das condições financeiras deles. E olha só, eu nem culpo os filhos das pessoas, não. Porque, na verdade, essa é uma vontade que as pessoas que têm filhos acabam tendo. Muitos deles veem filhos como um pet, como um cachorrinho. Realmente eles querem ter alguém para depender deles.
E se caso o seu medo na velhice seja morrer sozinho, bem, eu tenho uma triste notícia pra você, que na verdade você nasceu sozinho. E provavelmente vai morrer também. Aí você pode me dizer: "Ah, não, é porque eu quero ter a mão de alguém pra segurar nos meus últimos dias de vida". Olha só, eu te garanto que não vai fazer a situação ali ser menos pior não, e até muito pelo contrário. Porque na verdade, essas pessoas, se realmente elas te amarem, você só vai estar aumentando ainda mais o sofrimento delas. E até se você parar pra pensar, isso é uma coisa até egoísta, né? Você querer ter alguém que te ama, vendo você morrer, segurando a sua mão quando você morrer. E consequentemente, cara, fazendo elas sofrerem, não só com a sua morte, mas também com a tua ausência. Então, cara, quando você olha pra fora e é uma pessoa que não tá investida emocionalmente nessas coisas, você consegue usar a lógica e colocar tudo no preto e no branco, você percebe, cara, que não tá nada bonito isso aí, não. Tem alguém perdendo nessa história e geralmente quem tá perdendo é o homem. Então, cara, esse é o ponto. No mundo dos relacionamentos, dos casamentos e da paternidade, os caras não estão conseguindo ficar nem no 0 a 0 e literalmente tomando só pra dentro, perdendo dinheiro, perdendo tempo, perdendo saúde e qualidade de vida. E só se ferrando basicamente nos dias de hoje. Ao menos no sentido material da coisa, né? Porque no sentido emocional, pô, sei lá, talvez eles possam se sentir validados e achar que esse é o papel deles, mesmo que isso seja algo meio que subjetivo. Até porque existem homens que estão em relacionamentos horrorosos, abusivos aí, e mulheres também que estão nessa situação, que aparentam estar muito bem, felizes e satisfeitas. Mas na minha opinião, eu não tô vendo vantagem alguma de um homem ter relacionamento sério hoje em dia. É muito menos cogitar ter filhos. Na verdade, eu cheguei numa conclusão de que eu não quero essa parada pra mim, não da forma que funciona hoje em dia. E aí muitas pessoas que também pensam assim, geralmente elas conflitam muito, né, com aquele lance do papel do homem na sociedade, o papel que ele empenha sabendo que não tá disposto a fazer parte do mercado de relacionamentos hoje em dia. E cara, eu vou ser sincero, o seu papel é viver pra si mesmo. O seu papel é viver melhor, da melhor forma que lhe convém. E ponto, cara, acabou. A sociedade que a gente vive e da forma que ela se tornou, se você analisar bem, você vai perceber, cara, que virou basicamente prazer pelo prazer. E olha só que engraçado, a sociedade quando estava sendo construída aí pelos nossos pais, nossos avós e ancestrais no geral, e eles tinham aquele senso de responsabilidade e de sacrifício para perpetuar as próximas gerações, justamente para que nós pudéssemos hoje viver bem e usufruir da melhor vida possível. E olha só, não é para isso que o ser humano trabalha? Cara, não é para isso que o ser humano se desenvolve? Para deixar de trabalhar, né? É para isso que você faz investimento, é para isso que você pratica economia, e é para isso que seus pais, seus bisavós, eles trabalhavam. E eu penso que esse egoísmo é até bom, claro, usado no bom sentido, porque o egoísmo, ele é até muito usado de forma pejorativa por pessoas mais egoístas que nós mesmos. Essa que é a verdade, basicamente criticando você por ser egoísta, porque elas querem que você sirva a elas, que você cancele o seu egoísmo próprio simplesmente para favorecer a elas. Então, na minha opinião, não tem problema você ser egoísta e correr atrás dos seus objetivos, dos seus próprios interesses. Na verdade, cara, o problema é você ser uma pessoa narcisista e prejudicar as outras. Bom, só para poder exercer o egoísmo seu e sobre elas. Então, são coisas que eu já queria ter falado aqui no canal. Até porque, se você for homem, muito provavelmente, os incentivos que lhe dão por aí são para você se enquadrar de uma forma disfuncional e cancelando totalmente seus objetivos que realmente te levariam para frente. E quando você olha para a sociedade que temos hoje, de pessoas se sacrificando por outras a troco de nada e, sei lá, pondo filho no mundo e no final das contas nem sendo recompensados por isso, aí você vê o motivo que leva a essas coisas. E como eu disse, essa daqui é só mais uma engrenagem, é só uma ponta do iceberg, até porque o buraco é muito mais fundo. E provavelmente eu vou dar uma continuidade nesse assunto aqui no canal. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aí. Lembrando que se não for inscrito, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. Um abraço, valeu, fui!